O católico e a igreja. Não se pode ser mais ou menos católicos. Isto é aceitar uma ou outra verdade religiosa ensinada pela igreja, deixando algumas de lado. Isto é orgulho espiritual de alguém que pensa saber mais do que a igreja, assistida e guiada pelo Espírito Santo desde Pentecostes. No Catecismo da Igreja Católica ensina que o que nos salva é a verdade. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Está lá no número 851 do Catecismo da Igreja Católica. E São Paulo afirma que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma e infabilidade em matérias de fé e de costumes. O exercício desse carisma pode assumir várias modalidades, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 890. O grande Papa São Gregório VII, de 1073 a 1085, que quebrou a fúria de Henrique IV e a triste investidura leiga do século X e XI, declarou no seu documento Dictatus Papae: a Igreja Romana nunca errou e, segundo o testemunho das Escrituras, nunca cairá no erro. Ninguém deve ser considerado católico se não estiver de pleno acordo com a Igreja Católica. O grande padre Leonel França, o maior jesuíta que o Brasil conheceu, em 1893 a 1948, fundador e reitor da primeira Universidade Católica do Brasil, PUC do Rio de Janeiro, assim disse: quem não tem o conceito exato a uma perspecção viva da infinita, absoluta, inefável majestade de Deus e na viabilidade soberana dos seus direitos, não pode entender a transigência dogmática da Igreja Católica. A Igreja não é autora de um sistema humano, fisiológico ou religioso. Ela é depositária autêntica da revelação divina. Cristo ensinou-nos uma doutrina celeste. A doutrina que eu vos ensinei é daquele que me enviou. Assim falou São João. Aos seus discípulos ordenou que transmitissem a todo gênero humano sua integridade incorruptível
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei, e para que a afabilidade humana não alterasse o depósito divino, prometeu-lhe a eficácia preservadora de sua assistência. Estarei convosco até o fim dos séculos. Então, assim, a Igreja Católica tem, pois, promessa divina de imortalidade e fabilidade. Não foi, não será nunca infiel à sublimidade da sua missão. Quando a sinagoga alamarda com os prodígios que sancionavam o cristianismo nascente, prendeu os apóstolos e lhes impôs um silêncio criminoso. Pedro respondeu aos sinetritas um sublime: não podemos. No volver dos séculos, nunca desmentiu a Igreja as promessas desde o seu batismo de sinceridade. Todas as vezes em que o erro, armado como a força, mascarado como um sofisma ou subdolo, como a política bateu às portas do Vaticano, pedindo ou impondo-lhe uma concessão, uma aliança, um compromisso, saiu-lhes ao encontro de um ancião inemém e venerável, na candura simbólica de suas vestes, e com voz firme e olhar fito no céu, respondeu: não podemos. A Igreja continuará assim a sua missão de mãe e mestra da fé. Até que o Cristo volte, São Paulo disse que sempre haveria hereges e heresias que surgem dentro da Igreja. Mas o apóstolo disse que isso era bom para que saibamos onde está o erro e a verdade. O bom católico não discute o que a Igreja ensina. Ele ama e vive com ação de graça o que ela lhe diz. É grato a Deus por lhe mostrar pela Igreja o caminho reto que leva à felicidade neste mundo e ao céu na eternidade. Quando eu era pequeno, ensinaram-me uma oração que nunca esqueci e que fiz da minha norma de vida: é o ato de fé. Rezemos juntos este ato de fé. Assim, nós cristãos católicos teremos a firmeza de responder para este mundo: não podemos. Não podemos nos unir. Então rezemos, meus irmãos, com fé e confiança esse ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Creio em tudo, o mais que creio
e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus é verdade infalível, o revelou. Nesta crença, quero viver, quero morrer. Então, assim, meus queridos irmãos, que as graças do Senhor permaneçam com nós neste dia de hoje, que nós possamos ter uma fé madura, uma fé expectante, uma fé teologal, uma fé enraizada no Cristo, a verdade. Que nós, católicos, saibamos decidir por Cristo. Vamos optar a ficar com Cristo, com a Igreja. Que nós, católicos, possamos ser obedientes à Madre Igreja. Desde os tempos dos apóstolos do Senhor, na tradição apostólica, que nós possamos continuar também fiéis à Madre Igreja, ao ensinamento que nos foi passado. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos nas graças do Senhor. Que Deus nos conceda um bom dia, pela bênção também do Santo Padre, o Papa Francisco. Amém.